Safras passam, consequências ficam. Quem vive do campo sabe que o ano não começa quando a chuva cai, nem termina quando a colheita acaba. O calendário anda, o ciclo fecha, mas a cabeça continua trabalhando. Mesmo quando o barulho das máquinas diminui, as decisões seguem ecoando. O campo desacelera. A mente não. A lida ensina cedo que produzir não é só plantar e colher. É decidir todos os dias. Decidir quando ninguém está vendo. Decidir cansado. Decidir com pressão. Decidir com informação incompleta. Decidir sabendo que o efeito real da escolha não aparece agora, mas lá na frente, quando já não dá mais para voltar atrás. E quase todo produtor já viveu isso. Uma safra que não foi ruim, mas também não trouxe tranquilidade. Deu para passar, deu para pagar, mas não deu para respirar. Esse tipo de safra não aparece como problema nos números, mas aparece na rotina, aparece no corpo, aparece naquele cansaço que não passa nem quando o trabalho diminui. É o tipo de safra que deixa a sensação de que o próximo ciclo já começa pesado, antes mesmo de começar. Essa sensação não nasce do clima, não nasce do preço, não nasce de um único erro. Ela nasce da soma das decisões. No dia a dia da fazenda, muita coisa é resolvida no limite. Decisão tomada no fim da tarde, com o sol baixando, a poeira ainda no ar, o telefone tocando, alguém esperando resposta. Na hora parece pequena. Parece só mais um ajuste. Só mais uma adaptação para passar a fase. Só mais uma escolha para ganhar tempo. Mas meses depois, essa decisão volta. Não como lembrança. Volta como consequência. E aqui existe uma verdade que só quem vive a lida entende. A maioria dos apertos não nasce de uma safra ruim. Nasce de várias decisões pequenas, tomadas sem clareza, repetidas ao longo do tempo, até virarem padrão. O campo aceita erro. O campo não aceita erro repetido como se fosse normal. Safras passam porque o tempo anda. O que não anda junto é o efeito das escolhas feitas sob pressão. Elas ficam ali, silenciosas, esperando o próximo ciclo para mostrar o que realmente custaram. O produtor aprende cedo que não controla tudo. A chuva não avisa. O preço muda sem pedir licença. O mercado aperta quando quer. Mas aprende mais tarde, e quase sempre pagando mais caro, que, mesmo sem controlar tudo, sempre escolhe como atravessar cada fase. E essa escolha muda tudo. Existe uma diferença grande entre reagir e conduzir. Reagir é decidir no susto. É apagar incêndio. É correr atrás do prejuízo antes mesmo de entender o que aconteceu. Conduzir é aceitar o cenário como ele é e decidir com a cabeça no lugar. Reagir cansa. Conduzir constrói força. Quem reage vive sempre no limite, sempre correndo atrás, sempre sentindo que falta alguma coisa. Quem conduz cria margem. E margem, no agro, não é luxo, é sobrevivência com dignidade. Aqui entra um ponto que muita gente sente, mas pouca gente verbaliza. O problema não é quando a safra dá errado. Safra ruim ensina, obriga a olhar, obriga a corrigir. O problema é quando a safra dá certo e mascara decisões ruins. Quando o resultado razoável esconde uma estrutura frágil. Quando dá para seguir, mas não dá para corrigir. Quando o ciclo fecha, mas a base fica torta. Safras passam, consequências ficam. E ficam de formas diferentes. Para quem decide sempre no limite, ficam como peso. Para quem começa a decidir com clareza, ficam como direção. Consequência não é castigo. Consequência é caminho. Toda decisão aponta para algum lugar. Algumas apontam para mais estabilidade. Outras para mais tensão. Algumas constroem previsibilidade. Outras criam surpresa. E surpresa, no agro, quase sempre cobra caro. O produtor que começa a perceber isso não muda tudo de uma vez. Ele muda a postura. Começa a criar uma pausa antes de decidir. Não uma pausa que paralisa. Uma pausa curta, consciente, suficiente para não decidir cansado demais, pressionado demais, no impulso.
Essa pausa parece pequena, mas ela muda completamente o tipo de decisão que nasce dali. Decisão tomada com clareza costuma ser mais simples, mais direta, menos carregada de expectativa. Ela não tenta resolver todos os problemas de uma vez. Resolve o que precisa ser resolvido e protege o que não pode ser perdido. E isso, com o tempo, constrói algo poderoso: confiança. Confiança para atravessar o próximo ciclo sem desespero. Confiança para não refazer tudo a cada safra. Confiança para saber que mesmo quando o cenário aperta, a base aguenta. É aqui que começam a aparecer as boas práticas. E boas práticas não fazem barulho, não viram conversa, não aparecem como vitória rápida, mas organizam a rotina, reduzem improviso, diminuem susto, fazem o produtor começar o próximo ciclo com a cabeça um pouco mais leve. Previsibilidade nasce daí, e previsibilidade é força. Com o tempo, previsibilidade vira margem. Margem para decidir melhor. Margem para dizer não. Margem para não vender o futuro para aliviar o presente. Essa margem não surge por acaso. Ela é construída justamente nos momentos em que seria mais fácil empurrar para frente. Nos momentos em que ninguém perceberia o erro de imediato. Nos momentos em que a decisão ruim parece apenas um detalhe. É aí que a postura madura começa a separar quem apenas atravessa safras de quem constrói continuidade. Quem apenas atravessa vive reagindo, sempre apagando o incêndio, sempre esperando que o próximo ciclo resolva. Quem constrói continuidade entende que o próximo ciclo começa agora, na decisão de hoje. Essa visão muda a relação com o tempo. O tempo deixa de ser ameaça e vira critério. A pergunta deixa de ser "isso resolve agora" e passa a ser "isso se sustenta". Isso não torna ninguém lento, torna preciso. A calma que nasce daí não é lentidão, é domínio. Quando essa postura começa a se firmar, algo muda por dentro. O produtor deixa de se sentir refém do cenário. Não porque passou a controlar tudo, mas porque passou a governar melhor aquilo que depende dele. As dificuldades continuam, os ciclos continuam duros, mas a cabeça muda, menos urgência artificial, menos decisão no limite, mais clareza. E é dessa clareza que nasce a força que sustenta o tempo. Safras passam, consequências ficam. Essa clareza não surge do nada. Ela é construída na repetição, no jeito como se enfrenta um problema recorrente, no modo como se decide quando ninguém está olhando, no hábito de não negociar princípios em troca de alívio momentâneo. Quem vive a lida sabe que o campo testa mais a constância do que a coragem. Não é a decisão heróica que sustenta uma operação ao longo do tempo. É a decisão coerente, aquela que conversa com a anterior, aquela que não contradiz tudo o que foi feito antes. É aí que muitos se perdem sem perceber. Quando cada safra exige um remendo novo, um ajuste improvisado, uma exceção que vira regra, o problema não é o campo. É a ausência de uma linha contínua de decisão. É a falta de critério que atravessa os ciclos. E isso cansa. Cansa mais do que trabalhar muito. Cansa mais do que enfrentar ano difícil. Cansa porque desgasta por dentro. O pior cansaço do agro não é físico, é mental. É a sensação constante de estar sempre correndo atrás. Sempre resolvendo o que já deveria estar resolvido. Sempre começando um ciclo com pendências do anterior. Quem vive assim passa a decidir com medo. E decisão tomada com medo quase nunca é boa. Ela encolhe. Ela protege demais o agora e sacrifica o depois. Ela evita o erro imediato, mas constrói problemas silenciosos lá na frente. É por isso que a margem importa tanto. Margem não é só financeira. Margem é emocional. É cognitiva. É a capacidade de pensar com clareza, mesmo quando o cenário aperta. É a possibilidade de não decidir no limite o tempo todo. Quem tem margem não se desespera com cada variação. Quem não tem margem reage a tudo. E reagir o tempo inteiro transforma qualquer produção em sobrevivência. No campo, sobrevivência constante cobra um preço alto. Cobra na qualidade das escolhas. Cobra na relação com a equipe. Cobra na forma como se olha para o futuro.
tudo vira curto prazo. Tudo vira urgência. Tudo vira pressão. Quando isso se instala, o produtor começa a confundir movimento com avanço. Faz muito, resolve muito, mas constrói pouco. O esforço é grande. O progresso, nem sempre. É aí que entra um ponto decisivo. Decidir bem não é decidir mais. É decidir melhor. Decidir melhor é saber quando agir e quando sustentar. Quando ajustar e quando manter. Quando avançar e quando proteger o que já foi construído. É não se deixar empurrar por ruído. É não se sentir obrigado a responder tudo no mesmo dia. Essa postura não surge de teoria. Surge de experiência. Surge de erro entendido. De consequência observada. De decisão revisada com honestidade. O produtor que amadurece começa a perceber padrões. Percebe que certos problemas sempre voltam quando a mesma postura se repete. Percebe que algumas escolhas trazem tranquilidade mesmo quando o resultado não é perfeito. E percebe que outras escolhas trazem tensão, mesmo quando os números fecham. Essa percepção muda tudo. Porque a partir daí, a decisão deixa de ser apenas técnica. Ela passa a ser estratégica. Não no sentido de grandiosa, mas no sentido de consciente. Cada escolha passa a ser feita considerando não só o impacto imediato, mas o efeito acumulado. E efeito acumulado é o que realmente constrói ou destrói uma operação ao longo do tempo. Safras passam, consequências ficam. Mas para quem decide com clareza, as consequências começam a trabalhar a favor. A rotina fica mais previsível. Os sustos diminuem. Os erros não desaparecem, mas ficam menores. E, principalmente, deixam de se repetir do mesmo jeito. Isso gera algo raro no agro. Tranquilidade em meio à incerteza. Não é ausência de problema. É ausência de desespero. É a confiança de quem sabe que, mesmo se algo sair do esperado, existe estrutura para absorver, corrigir e seguir. Essa tranquilidade se constrói quando boas práticas deixam de ser exceção e viram padrão. Quando decidir bem, deixa de ser esforço e passa a ser hábito. Quando o produtor não precisa se lembrar o tempo todo do que deveria fazer, porque o jeito de decidir já está alinhado. A partir daí, o tempo começa a trabalhar junto, não contra. O produtor passa a enxergar o ciclo seguinte não como ameaça, mas como continuidade. Não como recomeço, mas como desdobramento. Não como aposta, mas como consequência lógica do que já vem sendo feito. Essa mudança de perspectiva é silenciosa, mas profunda. Ela aparece na forma como se planeja, na forma como se negocia, na forma como se reage ao imprevisto. E aparece principalmente na sensação interna de estar no controle do próprio caminho, mesmo sem controlar tudo ao redor. Quando essa maturidade se consolida, o agro deixa de ser apenas esforço constante e passa a ser construção. Construção de algo que se sustenta, algo que aguenta o tempo, algo que não depende de um único ano bom para existir. Safras continuam passando. Isso não muda. O que muda é o que fica depois que elas passam. Quem vive a rotina do campo sabe que a decisão mais difícil, quase nunca, é a mais barulhenta. Ela costuma acontecer no silêncio, no intervalo entre uma tarefa e outra. No momento em que se olha o talhão e se pensa, se mantém o plano ou se muda o rumo. No instante em que o corpo pede descanso, mas a cabeça pede resposta. É nesse espaço que a postura aparece. Há escolhas que parecem simples, antecipar ou esperar, travar ou não travar, ajustar agora ou segurar mais um pouco. Nenhuma delas é neutra. Todas deixam rastro. O erro não está em errar, está em decidir no automático, como se cada ciclo fosse independente do anterior. O campo cobra coerência. Quando a coerência falta, o dia a dia fica pesado. O produtor começa a sentir que está sempre explicando decisões passadas para justificar decisões presentes. Uma exceção puxa outra. Um remendo chama outro. A operação passa a funcionar na base da urgência contínua. Tudo vira prioridade. Tudo vira para ontem. E isso consome. Consome energia, consome foco, consome margem. A margem que não se constrói quando há espaço
precisa ser comprada quando já não há. E o preço quase sempre é alto. Alto demais para ser pago sem consequência. É por isso que decidir com clareza muda a experiência de produzir. Não porque elimina o trabalho duro, mas porque organiza o esforço. Não porque evita o risco, mas porque impede que o risco se acumule sem controle. Quando a decisão é tomada com critério, ela cria um efeito silencioso, reduz o ruído. O produtor passa a distinguir o que exige ação imediata do que pode esperar. O que é essencial do que é barulho. O que constrói do que apenas movimenta. Esse discernimento não vem de um ano específico. Ele nasce da observação ao longo do tempo. De perceber que certas decisões, quando repetidas, aliviam, e outras, quando repetidas, apertam. De entender que o cansaço constante não é sinal de produtividade, é sinal de desalinhamento. O alinhamento acontece quando o presente não trai o futuro. Quando o ajuste feito hoje não cria um problema maior amanhã. Quando a solução escolhida não cobra um preço invisível no próximo ciclo. Quando a decisão cabe não só no caixa, mas na rotina, na equipe, na cabeça. É nesse ponto que a maturidade aparece com mais clareza. O produtor maduro não decide para provar nada, decide para sustentar. Não corre atrás de validação, corre atrás de coerência. Não se impressiona com soluções rápidas, prefere processos que funcionam quando ninguém está olhando. Essa postura muda a relação com o erro. O erro deixa de ser um tabu e passa a ser um dado, algo que se observa, se entende e se ajusta, sem drama, sem repetição cega, sem transformar exceção em regra. O campo respeita esse tipo de postura. Respeita porque ela reduz desperdício. Respeita porque ela cria ritmo. Respeita porque ela transforma esforço em construção. Com o tempo, quem decide assim começa a sentir algo raro: continuidade. Um ciclo não anula o outro. Um ajuste não contradiz o anterior. O planejamento não precisa ser reinventado a cada safra. O caminho pode ser ajustado, mas não é abandonado. Isso não significa rigidez, significa direção. Direção permite flexibilidade sem perda de identidade. Permite mudar sem se desorganizar. Permite atravessar um ano difícil sem desmontar tudo o que foi feito antes. É aqui que o produtor deixa de viver refém do calendário. O tempo passa a ser aliado. Cada decisão bem feita se soma à anterior. Cada correção consciente fortalece a base. Cada ciclo deixa algo que ajuda o próximo. Safras passam, consequências ficam. E quando as consequências são fruto de decisões conscientes, elas trabalham a favor. Elas reduzem a necessidade de heroísmo, reduzem o desgaste emocional, reduzem a sensação de que tudo depende de um único acerto. Produzir deixa de ser sobrevivência constante e passa a ser construção contínua. Essa mudança é sentida na rotina, no começo do dia, no fim da tarde, na forma como se olha para o próximo ciclo. O produtor não acorda esperando que tudo dê certo. Acorda sabendo que, mesmo se algo sair do previsto, existe estrutura para lidar. Isso é força. Força que não grita. Força que não aparece em gráfico. Força que sustenta. E é essa força que diferencia quem apenas atravessa safras de quem constrói algo que permanece depois que elas passam. O tempo é implacável com quem decide mal e generoso com quem decide bem. Não porque premia ou pune, mas porque acumula. Ele soma pequenas escolhas, dia após dia, safra após safra, até transformar postura em resultado. Quem constrói bem começa a perceber isso com clareza. As decisões deixam de ser um peso constante. A mente não vive mais ocupada apenas com o que precisa ser resolvido agora. Há espaço para pensar, para observar, para ajustar antes que vire problema. Essa mudança não é imediata. Ela acontece aos poucos, quase sem ser notada. Um ciclo um pouco mais leve. Um ajuste feito com antecedência. Uma decisão difícil tomada com calma, sem pressa, sem desespero. Quando se vê, a relação com o trabalho já não é a mesma. O produtor mais experiente
e entende que não precisa vencer todas as batalhas. Precisa escolher as certas. Precisa preservar energia. Precisa saber onde insistir e onde recuar. Precisa entender que constância vale mais do que intensidade desorganizada. Essa compreensão muda a forma como se encara o risco. O risco deixa de ser algo que paralisa ou empurra para decisões precipitadas. Ele passa a ser algo que se mede, se aceita ou se evita com consciência. Não é eliminado, é administrado. E administrar bem o risco é uma das maiores demonstrações de maturidade no campo. Quando isso acontece, a operação ganha outra dimensão. O produtor passa a enxergar além da próxima safra. Não por romantismo, mas por necessidade. Porque entende que tudo o que faz hoje deixa rastro. E esse rastro pode facilitar ou dificultar o caminho adiante. É nesse ponto que o agro deixa de ser apenas resistência e passa a ser construção. Construção de base. Construção de continuidade. Construção de algo que não depende de sorte constante. Safras passam, consequências ficam. Mas para quem decide com clareza, as consequências deixam de ser ameaça e passam a ser aliadas. Elas organizam, elas fortalecem, elas criam um tipo de estabilidade que não aparece nos números, mas aparece na forma de viver o trabalho. O produtor começa a sentir isso no corpo, dorme melhor, pensa melhor, decide melhor. Não porque os problemas acabaram, mas porque não se acumulam da mesma forma. Não crescem no escuro, não explodem sem aviso. Essa é a diferença entre viver sempre apagando incêndio e viver conduzindo o próprio caminho. Quem conduz aceita que o agro é duro, aceita que o imprevisto faz parte, aceita que nem tudo sai como planejado, mas não aceita viver refém do acaso, não aceita repetir erros como se fossem destino, não aceita negociar clareza em troca de alívio momentâneo. Essa postura não faz barulho, não vira discurso, não precisa ser explicada. Ela aparece nos resultados ao longo do tempo. Aparece na tranquilidade com que se atravessa um ano difícil. Aparece na solidez construída quando o cenário ajuda. Safras boas passam rápido, safras ruins passam devagar. Mas o que fica depois delas é o que realmente importa. Safra ruim passa, decisão ruim fica. E isso vale também para o outro lado. Boa decisão passa despercebida hoje, mas sustenta tudo amanhã. O produtor que entende isso não busca perfeição. Busca coerência. Não busca controle total. Busca domínio sobre o que está ao seu alcance. Não busca atalhos. Busca caminho. E caminho se constrói andando, mas principalmente decidindo bem. No fim, o que separa quem cresce de quem apenas sobrevive não é a ausência de dificuldade. É a capacidade de manter clareza quando a dificuldade aparece. É a disposição de aprender com o que acontece, sem repetir automaticamente o que já deu errado. É a coragem silenciosa de sustentar boas práticas, mesmo quando ninguém está olhando. Safras vão continuar passando. Isso não muda. O que permanece é o efeito acumulado das escolhas feitas ao longo do caminho. E quando essas escolhas são guiadas por clareza, responsabilidade e visão, o que fica não é peso, é força. Se esse espaço de reflexão ajuda você a pensar melhor, decidir com mais calma e enxergar mais longe, inscrever-se no canal é uma forma simples de continuar esse respiro. Aqui, a pausa não é para parar, é para seguir melhor. Safras passam, consequências ficam. E quando se decide com sabedoria, as consequências constroem. Respiro agro, uma pausa consciente para quem decide.